Olá, querido, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Aqui quem fala é o pastor Ítalo Dean, mais uma vez trazendo a você a mensagem da palavra do nosso Deus para o seu coração. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal Vídeo e Vida, um canal que foi produzido com exclusividade para anunciar a palavra do nosso Deus, para compartilhar com você aquilo que edifica, aquilo que esclarece, aquilo que fortalece, aquilo que alimenta, aquilo que ensina no caminho da verdade. É com muita alegria, muita satisfação na alma que mais uma vez nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus para o seu coração. Lembrando, é claro, que se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição, ative aí o sininho para receber notificação dos conteúdos semanais, porque nós estaremos disponibilizando em nosso canal a cada semana uma nova mensagem, uma reflexão bíblica, inclusive até cursos. Nós iremos promover em nome de Jesus, por exemplo, um seminário de escatologia bíblica aqui no nosso canal. Pretendemos dentro de pouco tempo também apresentar a você um curso de homilética. É claro que um curso abreviado, mas estaremos apresentando a você noções de homilética também aqui neste canal. E também estaremos apresentando a você mensagens de cunho devocional. Eu tenho certeza absoluta que vai ser fonte de bênção para a sua vida e para quantos mais tiverem acesso a esta mensagem. Então, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, faça a recomendação do nosso canal, ajude aí a crescer essa corrente de transmissão da palavra do nosso Deus. E não se esqueça de orar por nós. Somos carentes das vossas orações, para que isso seja feito sob a direção de Deus e com a unção do Espírito Santo. Eu estou aqui com mais uma palavra de Deus para o seu coração. E desta feita, Salmo de número 27. Salmo de número 27, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, um salmo de confiança, fruto da inspiração do Espírito e da pena de Davi, do rei Davi, o suave em salmos de Israel. Eu gostaria de ler com você pelo menos 3 versículos iniciais e na sequência eu vou saltar aí para o versículo 13 e 14. Salmo de número 27, versículos 1, 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, eles é quem tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. E ainda que a guerra estourasse contra mim, no Senhor eu confiaria. Versículo de número 13. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Versículo 14, para fechar a leitura. Espera no Senhor, anímate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Bem, meu querido, eu gostaria de começar falando a você um pouquinho acerca da história deste salmo. Nós podemos concluir, com base nas palavras de Davi, não apenas nos versículos que nós lemos, mas em todo o conteúdo do texto, algumas verdades sobre este salmo. Em primeiro lugar, nós podemos pensar um pouco sobre as circunstâncias nas quais Davi se encontrava quando decidiu compor esta música, fazer esta oração e posteriormente unir a uma melodia e transformá-la em uma canção que não apenas foi cantada, foi entoada por ele, mas também pelos seus contemporâneos e pelos israelitas posteriormente. Afinal de contas, Salmos é legitimamente aí reconhecido como o hinário de Israel, as canções entoadas pelo povo da aliança, pela descendência de Abraão. Então nós podemos, em primeiro lugar, compreender a circunstância difícil que Davi estava vivendo. Ele faz algumas declarações que deixam-nos montar o quadro desse momento tão delicado que ele vivia. Em primeiro lugar, Davi estava privado de sua terra natal.
Se você ler com atenção o versículo de número 4, você vai perceber que Davi sente saudade de sua terra. Ele sente, inclusive, principalmente saudades da adoração no santuário, dos momentos de adoração a Deus em sua própria terra, entre os seus familiares, os sacrifícios. E por que Davi está longe de sua terra? Será que ele de repente saiu de férias e estava curtindo um momento de distração em sua vida, aproveitando para descansar? Não, não era isso que estava acontecendo com Davi. Davi, na verdade, por causa da escolha divina, estava pagando um preço muito alto. O homem que entrou na história bíblica a partir do capítulo 16, pelo menos contundentemente, entrando na história bíblica a partir do versículo do capítulo 16, do primeiro livro de Samuel, sendo ungido por Deus, e no capítulo 17, derrotando o gigante Golias, ele agora vai pagar um preço, ele vai começar a enfrentar algumas consequências resultantes desse chamado e dessa vocação que o Senhor havia lhe dado. Davi começa a despertar o ciúme no coração do rei que atuava no governo da nação, que, como você já deve estar a par, era o rei Saul. Saul, incomodado com a ideia de que Davi havia sido escolhido por Deus e fosse reinar em seu lugar, pondo fim na sequência de sua dinastia, ele decide em seu coração, ele assenta em seu coração o propósito de eliminar Davi, de tirar Davi do mapa. Ele decide tirar a vida de Davi. Para isso ele monta uma espécie de força-tarefa. Ele mobiliza o seu exército com o objetivo de caçar e de tirar a vida de Davi. E para escapar, para poder preservar a sua vida, Davi agora torna-se um fugitivo. A sua cabeça está posta a prêmio. Existe inclusive recompensa para aquele que der fim à vida de Davi, trouxer, quem sabe, a sua cabeça ao rei de Israel, no caso Saul. E Davi agora, para poder preservar a sua vida, sai errante pelas terras de Israel. Ele inclusive ultrapassa os limites da sua terra e vai, por exemplo, encontrar guarida, refúgio entre os filisteus na região de Gate. Posteriormente, temendo que a atitude dos filisteus em relação a ele mude e a sua vida também passe a correr risco naquele momento, ele vai fugir para a caverna de Adulão, onde ele vai encontrar mais algumas pessoas vivendo em circunstâncias parecidas a dele, fugitivos, errantes, desorientados, e ele monta um pequeno exército, um pequeno exército com o qual ele vai fazer história na narrativa bíblica. Mas antes disso, Davi então está fugindo de Saul. A sua vida, sua cabeça está a prêmio, e ele está vivendo como um fugitivo errante, tanto dentro dos limites de sua própria terra, como além destes limites. Então a situação que Davi está vivendo não era cômoda, era uma situação extremamente difícil. Ele era caçado em cada lugar, em cada canto. Aonde quer que Davi, por exemplo, passasse, imediatamente Saul tomava conhecimento e enviava soldados a fim de encontrá-lo. Aconteceu, por exemplo, na terra de Nob, quando Davi encontrou abrigo junto aos sacerdotes, e posteriormente Saul mandou uma comitiva de soldados que, chegando a Nob, mataram, realizaram um massacre contra os sacerdotes que haviam escondido Davi. O certo é que a tensão é muito grande. Davi está vivendo um momento de extrema aflição. Davi tem tudo para frustrar-se, desanimar-se, deixar de acreditar em Deus e, quem sabe, inclusive nos seus propósitos, nas suas promessas. Mas este salmo vai mostrar para nós que, apesar do momento delicado, apesar da pressão gigantesca que este homem está vivendo, ele não perde a sua confiança em Deus. Nós podemos notar pelo menos 3 atitudes de Davi em relação à crise que ele está vivendo. Isso vai ensinar a nossa vida, nós que temos as nossas provações particulares, que temos as nossas próprias lutas, os nossos próprios embates de ordem espiritual, de ordem natural, seja lá qual for a ordem, mas que acabam afetando as nossas emoções, às vezes até mesmo atingindo a nossa fé. Precisamos aprender com Davi
A atitude de Davi diante do mal que está enfrentando é tripla. Em primeiro lugar, Davi manifesta coragem. É isso mesmo, Davi manifesta coragem. Preste atenção, o que é que ele vai começar dizendo aí no versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ora, Davi sabe que um rei mobilizou um exército inteiro e que a sua vida está correndo risco, mas ele diz que não teme. Ele se sente encorajado diante das lutas que está enfrentando. Ele se sente vigoroso, ele se sente confiante, ele se sente encorajado para enfrentar os seus dilemas, para enfrentar as suas lutas, para enfrentar os seus problemas e as suas crises. Ó, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quantas lutas nós enfrentamos em nossa jornada espiritual, quantos assombros nos assaltam tão repentinamente, e nós somos tentados a desistir da nossa confiança em Deus, passamos a ser dominados pelo medo, passamos a nos encolher e até recebemos em nosso próprio coração a sentença do fim, aceitamos a sentença do fim. Mas Davi está mostrando para nós que a maneira apropriada para uma pessoa de fé, para uma pessoa que conhece a Deus, enfrentar os seus problemas é tendo coragem, é não temendo os seus inimigos, não temendo as circunstâncias, não temendo o que pode suceder, acreditando inclusive que Deus é poderoso para permanecer ao nosso lado. Na declaração, na parte A do versículo, continuar sendo a luz em nosso caminho. Ainda que a noite seja extremamente escura, tenebrosa, aflitiva, mas o Senhor é a minha luz, o Senhor é a tua luz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então Davi está dizendo que se o Senhor é a sua luz e a sua salvação, ele pergunta: a quem temerei? O medo com certeza não está diante de Davi como uma alternativa, ele rejeita. É claro que isso não significa não sentir-se tentado a ter medo, mas ao invés do medo, Davi escolhe ter coragem. É isso mesmo. Você não tem poder sobre as circunstâncias de suas vidas, eu costumo dizer sempre isso, mas você pode escolher como você vai reagir a cada uma delas. Você não tem controle, não tem poder para dominar as circunstâncias, mas você pode ter uma atitude de coragem diante de cada problema e de cada luta que te assalta a vida. A segunda coisa que fica evidente nas primeiras declarações de Davi é a confiança que ele sente em Deus. Veja aí o que diz o versículo de número 3. Ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Davi reforça o tema da coragem no versículo 3. E depois ele diz: ainda que a guerra se levantasse contra mim, no Senhor eu confiaria. Davi confia em Deus, o Deus no qual ele havia se firmado, Deus no qual ele havia depositado a sua fé. Era o Deus também da sua confiança. Ele acreditava nos firmes propósitos de Deus e, portanto, ele acreditava também que o Senhor não o trairia. Ele tinha uma ideia adequada, apropriada do caráter de Deus. Davi sabia que Deus era confiável. Deus não o abandonaria jamais. Ele inclusive vai dizer no versículo de número 10, olha que coisa interessante: porque ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem, ou me desampararem, o Senhor me recolherá. Por que que Davi confia no Senhor? Porque ele tem certeza que ainda que todos os amigos, ainda os parentes mais chegados, o abandonassem naquele momento tão delicado, Deus não seria desleal ao pacto, não seria desleal à aliança, não seria desleal à fé e à confiança que Davi havia depositado nele. A terceira atitude de Davi diante de seus sofrimentos e de sua crise é a esperança. Agora eu releio versículos 13 e 14.
Davi diz: eu pereceria sem dúvida se não acreditasse realmente que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Querido, a esperança é a âncora da alma. Ninguém pode viver sem esperança. Ninguém subsiste sem esperança. Ter esperança significa acreditar que o futuro trará coisas boas. Ainda que o presente seja difícil, ainda que o presente seja aterrador, amedrontador, mas a pessoa que conhece o seu Deus, que confia nos planos de Deus, não irá jamais perder a esperança. Ele confia nos planos do Senhor, os planos que não podem ser impedidos, como disse o patriarca Jó no capítulo 42 do seu livro. Jó, inclusive, é o modelo desta confiança. Nos dias de trevas, de provação e de aflições inimagináveis pela maioria das pessoas, ou para a maioria das pessoas, Jó fez declarações extraordinárias. Ele diz, por exemplo, no capítulo 3 do seu livro, fugiu da memória aqui o versículo, mas ele vai dizer: ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei. E aquela declaração tão clássica do capítulo de número 19, no versículo de número 25, quando Jó diz: o Redentor vive, e que por fim ele irá se levantar por mim, e ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó confiou em Deus nos dias de suas trevas. E quando saiu daquela circunstância difícil, porque acreditou, porque confiou no Senhor, ele vai fazer a declaração do capítulo 42, já citada anteriormente. Ele diz: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então Jó teve esperança nos dias do seu sofrimento. Ele acreditava que ainda em sua carne ele veria a Deus. É a mesma coisa que Davi está dizendo. Em meio às circunstâncias mais difíceis, Davi está dizendo: se eu não acreditasse do fundo da minha alma que o bem do Senhor ainda vai me alcançar, então eu não teria mais como viver. Davi só está dizendo que só conseguiu sobreviver aqueles dias de perseguição, aqueles dias de caçada acirrada, promovida por Saul e seu exército, só conseguiu sobreviver a tudo aquilo justamente porque ele decidiu confiar no Senhor, acreditar que Deus não falharia na sua palavra. E agora as palavras de Davi no versículo 14 são extremamente importantes. Ele vai nos dizer, com base na experiência de alguém que venceu a crise, que sobreviveu a uma grande tempestade em sua própria vida, ele vai dizer, com autoridade, ele vai dizer: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A esperança foi a âncora que Davi usou para sobreviver àquele tempo de dificuldade em sua vida. E ele teve êxito. A esperança, a coragem e a confiança de Davi foram três atitudes, três posturas assumidas por ele diante de seu sofrimento. Mas precisamos ainda fazer uma pergunta antes de fecharmos esta mensagem. Qual a base que Davi tinha para poder sustentar essas atitudes? É claro que isso não vai funcionar em sua vida apenas por iniciativa ou por uma tentativa para ver se dá certo, não. Essas coisas só irão funcionar se elas estiverem firmadas em uma experiência profunda com Deus. A razão pela qual Davi sente coragem, é capaz de sentir coragem, a razão pela qual Davi não abre mão de sua confiança, a razão pela qual Davi tem esperança, é a sua experiência particular e pessoal com Deus. Em nosso tempo, nós desabamos com tamanha facilidade diante das crises, porque nós não temos uma experiência, muitas vezes, pessoal com o nosso Deus. A maioria das pessoas está vivendo de carona na fé alheia. Eles estão vivendo experiências de terceira mão, de segunda mão. Estão pegando carona apenas na história de vida de outras pessoas que tiveram experiências com Deus. Eu quero dizer a você que nós temos a necessidade, nesse tempo presente, de conhecer a Deus pessoalmente, assim como os heróis da Bíblia Sagrada. Eu vejo, por exemplo, o caso de Jacó.
Abraão teve uma experiência com Deus, Isaac teve encontros com Deus, e quando Jacó saiu fugitivo de sua casa, caminhando para uma terra distante, e ele parou aquela noite no deserto, ele já havia recebido da parte de seu pai a promessa de Deus como uma herança, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Deus apareceu para Jacó em sonho naquele deserto, e quando Jacó despertou daquele sono, ele disse: realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. No meio da visão, Deus disse para ele: Jacó, não temas, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, teu pai. O que estava acontecendo com Jacó naquela ocasião? Ele já estava vivendo no trilho da fé de seus antepassados, mas ele precisava ter a sua experiência pessoal e particular com Deus. Davi tinha uma experiência profunda com o Senhor. Quando Davi manifesta coragem, decide não abrir mão de sua confiança e manifesta esperança, ele está fazendo isso porque ele conhece a Deus por meio de uma experiência pessoal. Então Davi sabe duas coisas que Davi sabe então a respeito do Senhor. Primeiro, que ele é soberano e poderoso para cumprir os seus propósitos. Davi sabe que Deus foi quem enviou Samuel à sua casa. Davi sabe que o que Samuel fez com ele na casa de seu pai, derramando azeite, derramando óleo da unção sobre a sua cabeça, foi por uma iniciativa divina. Então Davi sabe que Deus tem um plano para a vida dele, que Deus o escolheu para reinar sobre a nação. Então, se Deus enviou Samuel, lhe deu a palavra da promessa, lhe revelou a vontade da escolha e ungiu ele com o seu Espírito Santo, então Deus não vai abandoná-lo, Deus não vai deixá-lo, Deus vai cuidar de Davi. Davi tem certeza disso, é por isso que ele fala no versículo 3, ainda que um exército acampe-se em redor de mim, ainda que a guerra estoure contra mim, no Senhor eu confiaria. Ele sabe que Deus não falhará com seus planos para a sua vida. Em segundo lugar, Davi também tem entendimento acerca do poder que Deus tem para livrar os seus. Ele próprio, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, teve uma experiência de livramento enquanto enfrentou um leão, teve outra experiência de livramento enquanto enfrentou um urso, e teve outra experiência de livramento quando lutou contra Golias no vale, o filisteu de quase 3 metros de altura. Então, Davi sabe que Deus é poderoso para dar vitória. Ainda que um exército cercasse Davi, ou que a guerra inteira estourasse contra ele, ele sabe que Deus tinha poder suficiente para lhe dar a vitória, para lhe preservar a vida, para lhe fazer triunfar sobre as suas provações. Então, querido, recapitulando, diante da crise, a postura de Davi é não abrir mão de sentir em Deus coragem para enfrentar os seus desafios. Não abrir mão de confiar em Deus e no seu caráter e na sua fidelidade. E não abrir mão de ter esperança. E por quê? Porque ele conhece Deus. Ele sabe que Deus tem planos para a vida dele. E ele sabe que Deus é poderoso para livrá-lo das suas aflições. O mesmo vale para mim, o mesmo vale para você. O Deus de Davi é o nosso Deus, é o meu Deus, é o teu Deus. Este Deus, ele é fiel, este Deus livra os que nele confiam, este Deus é poderoso para não falhar com a sua palavra e cumprir as suas promessas no tempo certo. Esse Deus é digno de que nele nós depositemos a nossa confiança. Esse Deus alimenta com toda certeza, pela sua palavra, pela sua promessa, a nossa esperança. Então, o que eu tenho para dizer por fim a você, com base nesta palavra compartilhada com o seu coração, é: não temas, confie em Deus, creia nas promessas do Senhor, espera no Senhor, anima o teu coração, fortalece o teu coração, espera no Senhor. Nós precisamos continuar confiando em Deus nesses dias de tensão mundial, de aflição, de problemas, dias de pandemia. Deus ainda é um lugar seguro para onde nós podemos correr. Deus ainda é um refúgio para os que nele confiam. Deus ainda é poderoso
para cumprir os seus planos em nossas vidas, para cumprir os seus planos para a sua igreja. Deus é poderoso para fazer tudo isso e muito mais. Então, permaneça confiando em Deus, permaneça confiando nas promessas de Deus, tenha ânimo, tenha coragem, tenha esperança e busque aprofundar o teu relacionamento com o Senhor em meio às crises que você tem enfrentado e vivido. Querido, é com muita alegria que eu compartilho com você essa palavra, eu quero orar com você, mas antes quero lembrar, não esqueça de deixar aí o seu like, de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar essa mensagem aí com seus contatos, porque muitas pessoas, eu tenho certeza absoluta, estão carentes dessa instrução que nós acabamos de compartilhar com você. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer neste momento por esta palavra compartilhada e pedir que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando em teu nome. Abençoa a vida deste meu ouvinte, deste meu telespectador, Senhor, desta pessoa que esteve acompanhando por meio desta mídia social, meu Pai, a palavra proclamada, pregada em nome de Jesus. Pai querido, abençoe os nossos lares, nossas famílias e nos concede vitória. Tu és o Deus da nossa vida e o Deus da nossa salvação. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Fique na paz de Deus. Deus continue te abençoando e até a próxima, até o próximo vídeo, se Deus quiser.